Agora sim. Então tá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de história. Mais uma semaninha aí, chegando na quinta. Vocês têm um aluno que me disse, Sora, eu adoro quando chega perto das aulas da senhora. Eu disse, por quê? Porque daí eu já sei que é o final de semana. Eu disse, que legal, que legal, que legal. Nossa, Sora, tadinha. Aham, bem bacana isso, eu adoro a Sora achando que ela ia falar de ti nessas aulas. Esperando a semana inteira pela sua aula, aquela coisa toda. É porque já está chegando o final de semana, né, Sora? Daí a gente já sabe. Quando chega a senhora, é porque a gente já sabe que está chegando o final de semana. Eu disse, beleza. Então tá, amores. Essa semana, então, na aula de hoje, né, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da avaliação dessa semana, né? E também vou depois falar sobre o projeto que eu estou lançando aí para as turmas, que é da nossa atividade, e vai ter um peso bem significativo nesse segundo semestre, né? Que vai contemplar aí grande parte da nota, que é um trabalho em grupo, e que eu já vou lançar agora, né? Agora para vocês irem se organizando com o tempo, para não ter desculpa, né? Que a apresentação desse trabalho, na verdade, vai se dar somente em novembro, tá? Para a gente fazer aí com um fechamento de trabalhos com chave de ouro, como se diz. Mas que para que tudo dê certo, né? Que não é um trabalho extenso, né? Mas requer um pouco de cuidado por parte de vocês e até mesmo a questão da organização, né? Se faz necessário que vocês iniciem antes. Bom, sobre a questão avaliação. Nessa semana, ontem, na verdade, vocês tiveram a entrega, já a distribuição, o envio dos boletins, né? Dos responsáveis. Grande maioria já recebeu, já viu as notas e tudo mais, né? Alguns foram tranquilos, beleza, sem problemas, outros ficaram com notas abaixo da média, né? O que ficou deliberado na última reunião, que foi semana passada, que foi nosso conselho final, tá? A gente teve pré-conselho e teve conselho de classe. Na semana passada, a gente conversou muito a respeito desses alunos, né? Ainda estamos em fase de conversação. A grande maioria, ou a maioria desses alunos que ficaram com a média, com a nota abaixo da média, são alunos que não entregaram os trabalhos, ou alunos que têm problemas com faltas também, tá? Logo, tem falta, logo também nota baixa, porque não conseguiu acompanhar, não sabe os trabalhos que tem para entregar, não se comunica, aquela coisa toda. Então, assim, vai ter um período que ainda nós estamos vendo por parte da direção, né, do pedagógico, que será uma espécie de semana de recuperação, porque vocês, então, estão vendo que nesse ano, devido à questão da pandemia, nós estamos aí com um sistema um pouco diferente, né? Nós estamos com um sistema, antes nós tínhamos trimestres, né? Agora a gente está com o semestre. São duas grandes junções dos 3 em 2, tá? Nesse período agora, de setembro, no caso, se nós estivéssemos com as aulas habituais, né, a gente estaria indo para o terceiro trimestre. Mas, devido a essa questão, como eu falei, da pandemia, nós ficamos em 2 semestres, até julho, tá? De fevereiro a julho, e de agosto a dezembro. Então, agora, essas atividades que vocês irão realizar são pertencentes ao segundo semestre, tá? Primeiro semestre já foi. Então, o que vai acontecer? Os alunos que estão com a nota abaixo da média, eles terão, posteriormente, uma atividade alusiva aos conteúdos trabalhados ao primeiro semestre,
para realizar a recuperação, tá? Isso aí vai ser divulgado, a Zenaide vai mandar a mensagem para vocês, para aqueles que necessitam, em cada disciplina que necessitam, tá? Como vai proceder. É uma questão, como se diz, à parte, né? Então, vocês estarão fazendo uma atividade de recuperação dessas notas que ficaram abaixo da média, né? Mas aí, isso vai ser repassado para cada um dos alunos. Isso, daí em cada matéria, quem é que botou? Deixa eu ver aqui. Que ficou com nota baixa em 2 matérias. Foi a Vitória Pinheiro. A Vitória. Isso aí vai ser divulgado, Vitória. Daí, nessas matérias que tu ficou, vai ter lá os dias e o que vai ser a atividade de recuperação, tá? Ô, Sora, daí, tipo assim, quem não ficou abaixo da média, daí, tipo, essas pessoas que ficaram em algumas matérias, vai ter uma semana separada ou vai ter outro horário? É um outro horário, não tem nada a ver com a aula, tá? Vai ser e quem foi mal em só uma foi também? Também vai fazer. Tá. Isso aí, independente. Eu não fiquei nenhuma. Quem ficou em alguma vai ter atividade de recuperação para fazer. Inclusive, alunos que estariam com faltas, com muitas faltas, também farão, tá? Deixa eu só ver aqui que eu parei na Vitória Camargo, na chamada. Ui, quase que caiu o computador. Mas esses que vão fazer com as notas é abaixo de 7, Sora? Ou... Isso. A média é 7. Então acho que eu não preciso. Eu não preciso. Isso. Eu também não preciso. Graças a E Deus. as finais, Sora? Como assim as finais? Ele tá falando, tipo assim, ó, Sora. Ela tá Como são 3 trimestres e agora só vai ter 2, daí vai sobrar uma? Isso, mas aí, por exemplo, referente ao segundo semestre, é depois. Agora, por exemplo, vocês irão fazer aqueles que necessitam referente ao primeiro. Entendeu? Aí, se foi mal no primeiro e no segundo, aí vem aquela lambada final do, né, lá de dezembro. Prova. Linda de se ver. Que eu espero, sinceramente, que não fique, né? Pessoal, vão se ajustar, né? Vocês estão fazendo só trabalho. Só trabalho. Vocês não estão nem fazendo prova. E tá toda essa emblemática aí. Vão se ajustar. Então, dito isso, né, sobre essa questão, aguardem aqueles alunos que necessitarem. Ponto. Agora vamos para outro ponto, né? Na outra semana, eu comentei com vocês que na segunda-feira eu estaria colocando, então, os exercícios referente aos últimos conteúdos Islã e Império Bizantino de vocês, né? Só que eu não botei. Por que eu não botei? Justamente porque eu estava conversando com alguns colegas na semana passada mesmo, e eles me colocaram que tinham alguns alunos ainda fazendo correria de último tempo para entregar trabalho, que estavam com os pés enrolados, né? Inclusive trabalhos para entrar nessa nota aí do primeiro semestre, né? Que eu achei bem grave. Muitos alunos sem entregar trabalhos, assim, trabalhos importantes de outras disciplinas. E aí eu pensei, para não dar confusão, porque não tem problema, eu já conversei com você sobre isso, sobre as questões de atividades, exercícios. Eu prefiro que vocês façam as coisas com calma e façam direito do que não fazer, né? Então, eu acabei adiando para essa semana o envio dessas atividades referente a esses conteúdos, né? Na verdade, ao conteúdo final que foi do Islã, né? Enfim, então eu vou estar passando hoje essa atividade com o prazo da entrega, tá? Porque na sexta-feira eu não tive aula, porque foi conselho de classe,
e aí a gente também conversou bastante sobre isso, né? E depois, na quinta-feira, eu tive aula com vocês. Enfim. Outra coisa. Então, para esse segundo semestre, como eu falei, vocês terão um projeto, né? Eu costumo fazer esses projetos na parte final, né? Do segundo para o terceiro trimestre. Como a gente não tem segunda, a gente ficou com os dois unificados. Está sendo lançado a partir de agora o projeto sobre o Jornal da História, tá? Esse Jornal da História será realizado por todos os alunos que eu tenho, do 6º ao 9º ano, cada um dentro das suas temáticas. Quais serão essas temáticas? Serão os conteúdos que já foram trabalhados até agora, trazendo uma relação com alguma coisa da atualidade, tá? De que forma vai se dar, tá? Não trouxe nada por escrito, estou falando agora, vai ter ali o cronograma do passo a passo da atividade, que eu vou enviar para cada um de vocês, para os grupos, enfim. E essa atividade, pessoal, ela é em grupo, tá? É atividade em grupo, é uma atividade que não é individual, tá? Na aula de hoje, inclusive, depois que a gente fizer as últimas considerações, eu vou dar um tempo para vocês se organizarem, me passarem quem serão as pessoas que irão formar esses grupos. A princípio, eu quero 5 integrantes em cada grupo, tá? 5 integrantes no máximo em cada grupo. Eu vou deixar livre para a escolha de vocês, tá? E vai se dar da seguinte forma. Serão 2 trabalhos. Na verdade, o jornal impresso, tá? Que nem o que a gente compra nas bancas, com matérias em 1 página, meia página, ou 2 páginas no máximo. É assim que a gente vê a publicação das matérias, com divulgação de fotos, coisas, enfim, tá? Tudo como manda o figurino de um jornal. E terá o jornal como a gente vê na televisão, né? A apresentação. Então, são 2 versões de jornal. O jornal impresso e o jornal para apresentação. Né? Esse da apresentação com a invenção de vocês de cenário, roupa, pauta, tudo isso tem que aparecer na apresentação. Então, o que seria essa formação, né? Vocês vão escolher um conteúdo a ser abordado, esse conteúdo, então, referente ao que já foi estudado, para que vocês façam a relação com alguma coisa da atualidade. Vocês podem inventar, vocês devem criar, na verdade, usem a imaginação de vocês para isso, e vai ter tempo, né? Vocês vão ter que escolher um título, né? Para essa matéria, para essa apresentação. Vocês, então, vão montar a reportagem, tanto para a parte do jornal escrito, quanto para a parte da apresentação, que é o que a gente chama de pauta, né? A pauta da matéria, o que vocês vão falar, o que vocês vão escrever. Eu vou deixar depois aberto lá no chat, e também vou chamar para vocês colocarem as perguntas, se acalmem, tá? Então, tem que ter o assunto, tem que ter fotos, tem que ter entrevistas, principalmente na parte escrita, né? E assim que vocês colocarem quem são os integrantes do grupo, eu vou colocar as datas de apresentação para cada grupo, né? Já vou deixar estipuladas essas datas para que vocês possam se organizar. Gente, é importante a realização dessa atividade, tá? Porque esse trabalho é como se fosse aquela prova que vale 7, tá? Então, é a que pega aí uma boa parte da nota do semestre, né? Esse aluno, se o aluno não fizer esse trabalho, entre aspas, automaticamente em recuperação, tá? Mas eu aposto que isso não vai acontecer, porque vai estar super de boa, super tranquilo,
e vocês terão tempo suficiente para fazer essa atividade. Então, resumindo, é um trabalho super tranquilo, vai ser um trabalho... Eu, quando eu fiz das outras vezes, foram trabalhos maravilhosos que eu tive, fiquei até surpresa pela produção que foi realizado. Claro que hoje a gente está vivendo um período diferente, que eu não estou ali na sala de aula com vocês para dar uma instrução mais direta, porém, nós estamos... de qualidade, né? Oi, Davi? Não, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Para ficar o melhor que a gente pode. Exatamente, entendeu? Estou apostando... Pessoalmente. Pessoalmente, né? Quando eu sentava nos grupos, quando eu dava, né, os trabalhos para conversar com vocês, para dizer, isso sim, isso não. Isso também vai acontecer depois, né? Que vocês criarem os grupos, vocês podem estar criando, de repente, grupos no próprio WhatsApp, ou, de repente, eu não tenho problema, quando eu tiver um tempinho, ou até no período da tarde, no intervalo da outra escola, para estar conversando com vocês, ou até via MET, sei lá, ou no grupo do WhatsApp mesmo, para estar esclarecendo alguma dúvida para vocês, para não fazer coisa errada, né? Para depois dizer, Sora, tu não disse isso. Sora, a gente não falou com a senhora. Vocês estão tendo todo o tempo hábil para isso, para não ter desculpa. Então, na aula de hoje, né, eu tirei para a gente conversar sobre isso, tá? Para que vocês possam ir se adiantando. Essa atividade vai ser apresentada em novembro, na segunda semana de novembro, né, que começarão as apresentações, então tá super tranquilo, tá? Então, vocês vão já pensando, escolhendo o tema para ser trabalhado, e assim também trazendo alguma coisa da atualidade para fazer, então, esse comparativo e agregar o trabalho de vocês. Então, o que não pode faltar de jeito nenhum nesse trabalho? A pauta, né? Com o assunto, com as entrevistas que vocês podem estar fazendo realmente ou estarem criando, a apresentação no jornal, que vai ser, na verdade, a apresentação em sala de aula, o jornal que seria um jornal como que a gente vê na televisão, com a vestimenta adequada, com o cenário adequado, com a pauta, né, da apresentação do jornal de vocês, tudo bonitinho. Inclusive, vocês podem pedir um help lá para a professora de arte, que é a minha best, Carol, que ela tem ideias maravilhosas que poderão estar auxiliando vocês, nesse trabalho. Então, usem da criatividade, tá, meus amores? Perguntas, abrindo para perguntas. Assim, o trabalho que tem que fazer de vídeo, assim, é o mesmo que é para fazer do jornal ou tem que ser 2 temas? Não, é o mesmo tema. O mesmo tema do que tu vai apresentar no jornal, como se fosse o jornal do almoço, é o mesmo que tu vai colocar no jornal escrito. É o mesmo que tu vai botar no Diário Gaúcho. Tá bom. Perguntas? Vamos lá, aproveitem, a aula de hoje é para isso. Perguntas. Vamos Dá lá. para ter mais de 5 pessoas no grupo? Mais de 5, eu acho, Suelen, que fica bem complicado, tá? Vamos ver aí a criação dos grupos, né? Porque fica para já criei um pouco complicado, eu acho. E muita gente acaba atrapalhando. Fala, Maria. Já tem um grupo pronto já. Tá, daqui a pouquinho eu vou chamar via chat para colocar ali os nomes e esses grupos, vocês já organizem um líder. Não é um líder para mandar, é um líder que eu possa me comunicar para saber o andamento do grupo. Todos vão falar, todos vão deliberar, mas aí essa pessoa vai ficar responsável para me passar. Ô, Sora, tá funcionando, Sora não tá funcionando, Sora, o fulano sumiu, aquela coisa de sempre. Sora, o fulano deixou tudo nas nossas costas e deu um grande adeus. Então, essa pessoa vai ser o meu portal de comunicação com vocês. Já coloca ali
na listinha, quando eu for perguntar. Tudo Itaísta, já tô avisando, vocês me colocaram no grupo, eu gosto de fazer os trabalhos cedo. Eu não gosto, eu odeio trabalho de última hora. Então, já tô falando para vocês se agilizarem. Mas eu não faço trabalho por última hora. Sabe como eu faço? Tá ok, daí depois vocês vão discutir a pauta do trabalho, tá, amores? Quem mais, adoro essa emblemática. Quem mais quer perguntar? Galera, Luiz Gustavo, estão tudo com os desligado, as câmeras desligadas. Isso aí também, pessoal, a gente colocou na última reunião. A galera que anda só com o coisa desligado aí, o vídeo desligado, que já foi enviado pela direção, né, para os pais de vocês a respeito disso. Sim. E tem uma galera que continua com os... Eu sei que tem gente que não tem. Tá? Tem gente que não tem problema, mas também pode participar pelo áudio ou pelo chat. Né? Exatamente, isso aí tudo ok. Né? Mas tem gente que está direto com o vídeo desligado. E que eu sei que tem. E eu sei que tem. Não coloquem ainda no chat o nome dos integrantes, pessoal, que eu vou chamando, tá? E aí, pessoal, essa galera que está ficando direto com o vídeo desligado tá perdendo nota de participação também, tá? Isso aí eu já tinha falado antes, mas eu disse que eu não ia estar chamando a atenção todas as aulas, porque é com vocês. Daí é com vocês, tá? Perguntas, amores. Perguntem e aproveitem. Perguntas. A Mariana perguntou no chat como é para fazer. A Mariana perguntou como é que é para fazer a entrevista. Mariana, depende do que será a tua pauta, tá? Por exemplo, vocês vão dar um exemplo aí. Vocês vão falar sobre as igrejas, o teu grupo vai falar sobre as igrejas bizantinas, tá? E aí vocês vão fazer uma reportagem falando sobre as igrejas bizantinas em Porto Alegre. Vocês vão buscar material que fale sobre isso, tá? E aí vocês vão, sei lá, procurar alguém, alguma reportagem que fale, entrar em contato com alguém, ou até mesmo criar uma entrevista falando como é que é a experiência de viver dentro dessas igrejas, como é a arte bizantina, enfim, vocês vão ter que criar. Tá? E hoje eu vou falar, nosso grupo vai falar sobre o comércio na Baixa Idade Média, tá? E eu vou fazer uma relação com o comércio local de Porto Alegre, que no caso, vamos supor, mercado público. A que se destina os comércios dentro do mercado público, tá? Eu fiz uma comparação que lá por exemplo, lá em Bizâncio, tinha um mercado, tipo mercado público. E aí eu puxei essa comparação. O que tinha naquele tempo e o que tem hoje. Tá? É uma criação, eu estou deixando vocês assim, ó, viajarem nessa produção. Prof. Oi. Então eu posso escolher qualquer um dos tópicos do Império Bizantino, tipo, na economia, e comparar com os de hoje em dia? Vocês podem escolher qualquer tópico, qualquer assunto que nós já tenhamos trabalhado. Aí eu tenho que pegar, por exemplo, a gente pega da economia. A gente tem que comparar a economia daquela época com a nossa de hoje em dia? Sim, daí vocês vão pegar, por exemplo, comparar a economia bizantina com a economia de São Paulo, por exemplo. Vamos dar uma viajada. Tá? Aí vocês vão... Aí a gente vai ter que fazer um vídeo falando sobre isso. Não é fazer um vídeo. Vocês vão apresentar o jornal ao vivo. Entendeu? É um jornal escrito e um jornal para apresentar.
Esse jornal... O jornal não tem que gravar um vídeo e depois só mostrar depois do slide? Não tem gravação de vídeo não, amores. É ao vivo e a cores. Aqui na aula, ó, nós estamos ao vivo, nós estamos em aula. Vai entrar o grupo 1 para apresentar o jornal. Aham. Vai ter a data, por exemplo, o grupo 2 da Suelen vai entrar hoje apresentando a sua pauta do jornal, vai falar sobre os mistérios e as lendas do feudal, tá? E aí vai dar uma viajada com as lendas que nós temos hoje da Praça da Redenção. Vai fazer uma loucuragem, assim, misturar o feudalismo com o tempo moderno, com a idade contemporânea, entendeu? Era essa dúvida mesmo que eu tinha. Obrigado, tá, prof? Disponha. Eu quero que vocês, assim, ó, delirem ao máximo nessa criação. Tá? É tudo com vocês. Olha, a Sora não tá nem escolhendo os integrantes do grupo de vocês. Tô deixando isso em aberto. Eu acho que era melhor tu escrever os nomes no papel e sortear. Também se começa a esculhambação, a gente vai ter que fazer isso, né? Vou ter que... Mas eu aposto, né, em vocês, né? Eu ainda tenho esse grão de esperança. Não, são umas crianças boas. Eu não vou ter problema. Eles vão conseguir se organizar. O que acontece? Aqueles, como sempre, que não estão em grupo nenhum, ou que têm dificuldades de se comunicarem com os outros colegas, parará, aí sim a Sora entra em campo, né? Aí eu que formo os grupos, invento coisa e tal. Perguntas? Tipo assim, o trabalho tem que ser só do que a gente trabalhou em aula ou dá para ser outro assunto? Seriam os conteúdos trabalhados nesse ano, no 7º ano. Tá? Porque tem alguns trabalhos que o pessoal não exige, né? Conteúdo referente ao período letivo. Mas eu sempre faço o jornal de acordo com os conteúdos que foram trabalhados nesse ano letivo. Tá? Amores. Meus amores. Tá? Então, mais alguma pergunta? Primeiro grupo para me colocar no chat, e agora só fiquem os grupos que irão colocar, as pessoas que irão colocar ali no chat para mim, o nome do líder do grupo e os nomes dos integrantes. Então, o primeiro grupo já pode colocar ali para mim. Quem vai? Quem será o primeiro? Eu tô colocando, prof. Eu tô colocando. Oi? Tá. Sora, e quem não tiver grupo, faz sozinho? Não, esse grupo, Vitória, ele essa atividade é em grupo, Vitória. É o trabalho em grupo de vocês. Ah, por isso que eu estou dizendo. É um trabalho que vai aí contemplar grande parte da nota de vocês do 2º semestre. É como se fosse aquela prova que vale 7, tá? Por isso que eu coloquei lá no início. A proposta é de trabalho em grupo, tá? E vocês sabem que tem aí as avaliações que são feitas de forma individual, né? Então, e tem as avaliações que são feitas em grupo, tá? E essa é a parte do grupo, que até não foi tão explorada no primeiro semestre. Então, tá, vamos para o grupo 1. Thaísa, que é a líder. O Lucas Pereira. A Suelen Marques, a Luísa Rolim e a Maria Eduarda.
como diz o Pranav, Maria Eduarda. Por que a vida é cruel? Olha, Luísa, a vida não é cruel. A vida é muito boa, sabe? O ser humano é que dificulta as coisas às vezes, mas a vida é muito boa, tá? Próximo a colocar os dados no chat, que seria então o grupo 2. Vamos lá. Quem seria a vivente alma líder do grupo 2? Para se apresentar. Alguém me coloca num grupo, por favor. Júlia, vocês querem mais um tempinho para pensar? Para quem está formando aí os grupos, dou mais 3 minutinhos antes de seguir com o grupo 2, para vocês pensarem. Enquanto isso, o grupo 1 já pode ir deliberando aí pelos bastidores, enquanto o povo pensa mais um pouco. Tem bastante gente aí nessa turma de vocês para formarem os grupos. Ai, ai, ai. Senão a Sora vai entrar em jogo. Segundo a chamada de vocês, eu tenho 26 alunos, 26, 25, serão basicamente 5 grupos de 5. Tranquilo. E por enquanto só um grupo que deliberou ali os seus nomes. Ah, tem tempo, tem tempo. Eu já vou deixar separado aqui a relação dos nomesitos para depois eu mesma já ir formando os grupos daqueles inibidos. Sora, Oi. o negócio do jornal que tem que fazer, tipo, que nem um jornal, não que tem que apresentar, mas o outro, tem que mostrar por foto esse daí ou também tem que ler? Porque, tipo assim, vai ser Não, meio que a esse mesma aí coisa. vocês irão me enviar. Ah, tá. Ok. Pode ser, Maurício, o grupo de 6. Esse aí, Suelen, vocês vão enviar. Aí eu vou... Tá, Davi. Só, assim, ó, o que vai acontecer? Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica a formatação quando se digita no Word, por exemplo, para fazer que nem o jornal lá, quando a gente lê a 0 hora. Alguns já sabem, né? Como é que fica em 2 colunas. Sabe? Para ficar em uma folha só. Que nem quando a gente lê lá a pauta do jornal. Não, Sora, eu vou comprar, sabe aquelas folhas meio antigas? Para fazer as coisas do jornal, acho que vai ficar mais legal. Fica também bacana. E daí, esse aí vocês podem me deixar lá na escola. Aí monta. Vou deixar lá na escola. Tá? E vou te enviar também. Isso mesmo. Belezinha, belezinha. E como vocês pensam, a Suelen só é um pouquinho destrambelhada, mas ela tem ótimas ideias. E daí fica naquela cor assim, meio fusque-fusque, que nem do jornal, que não é branco, que não é amarelo, que não é... Tipo assim, como vai ser as coisas mais antigas, vai ficar com uma cor mais interessante. Exatamente, mais envelhecida. Sim. Fica bem bacana, bem bacana, bem bacana. E aí, os indecisos, né? Tempo de eleições. Vocês podem falar sobre as eleições também. Podem ver nesses períodos aí que a gente já estudou se existia eleição, se não existia eleição, como é que acontecia, né? A maioria a gente sabe que é pela questão, né, de comando de reis e etc, etc, etc.
Tá? Já postaram ali. Davi, Já. vamos Só lá. que esqueceram de colocar o líder. Quem é o líder aí desse grupo é tu, Davi? Sim. Tá. Então, o grupo 2 é Davi, Vitória, Pinheiro, Júlia, Luiz Gustavo e Juliana. Davi, Vitória, Pinheiro, Luiz Gustavo, Juliana. Grupo 3, ó. Líder Luan. Esqueceram Luan? também de colocar o líder. É o Luan? Fala, Luan. Tá com o microfone O líder cortado? é a Vitória Camargo. Vitória Camargo. Vamos para os integrantes. E a Suelen sempre dando o pitaco final para a organização, que os grupos não fazem, né? Então, vamos lá. É que Luan. eu tenho problema de toque. E, tipo, quando faço essas coisas assim de trabalho, se não tiver perfeito ou caprichado, eu não faço. Eu também era assim. Por isso que eu digo, eu me pareço muito contigo, Suelen, em alguns aspectos. Isso não é perfeccionismo? Um pouco. Sim, perfeccionismo. Eu sou também um pouco, mas não sou tanto. Sou um pouco, mas não sou tanto. Mas se vocês têm a faca e o queijo na mão, como se diz, vocês têm tudo para fazer um bom trabalho. Por que não fazem? É que nem a função. Vocês só tiveram trabalhos a serem entregues. Não teve aquela choradeira de prova. Não teve aquela coisa toda que nem a gente fazia nas aulas presenciais. Por que não entregaram? Porque eu digo, o que eu sempre digo, tirar nota baixa é uma opção. E essa foi mais do que desejada nesse momento, que está tão mais prático, tudo. Teve gente que optou em ficar com nota baixa. Para mim é opção. Opção. Professora, e quem não está presente na aula hoje, quer que avise eles? Sim, daí põe lá no grupo que até final da semana, ou melhor, até a próxima semana, tem que me informar. Mariana Fernandes. Doutora, e as pessoas que não estão vindo em nenhuma aula? Ah, não, daí essa aí que não estão vindo em nenhuma aula, daí é com elas, né? Então, repetindo, o grupo 3 é Luan, é Vitória Camargo, Natália Fernandes, Rian, Vivian, Mariana Fernandes. E o líder do grupo é a Vitória Camargo. Aqui no grupo, a Vitória Pinheiro está dizendo que tem 3 pessoas sem grupos ainda. Tá faltando a Ana, o Iago, o Brandon, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe. O LIP é um grupo que, olha, no LIP o negócio é o seguinte, até essa galera que já tem 5 no grupo, que se quiser abraçar o LIP, por gentileza. Sora, eu queria colocar ele no grupo também. Não sei se os outros integrantes, né, vão estar de acordo, vão querer também. Mas para mim eu colocaria ele também no grupo. Porque talvez não coloquem ele, né? Então eu posso botar no teu grupo, Cabe mais um. Coloca no nosso, Sora. Pode colocar no nosso, Sora. Tá bom. No grupo 1. Posso pôr? Então tá. Pode. Eu vou botar Depois aqui. eu falo com ele direito. Eu vou Isso. adicionar ele no grupo. Ele Eu vou participar mandar. das chamadas que a gente vai fazer. Isso, e assim, vocês sabem, eu acho que o Luiz Felipe não está na aula hoje, né? Não. Não. Ele estava, Ele mas estava não nas tá duas primeiras aulas, só que não sei se aconteceu alguma coisa. Certo, caiu a conexão da internet dele, ainda mais com chuva fica ruim. O LIP, o pessoal dele é super acessível,
tanto o pai dele como a mãe dele são super acessíveis. E aí, qualquer coisa que vocês tiverem, que não estiverem entendendo ali, junto com ele, pode entrar em contato, que a mãe ou o pai dele respondem, tá? Uhum. Mas eles são super de boa, assim, são super acessíveis. Quem chamou Sora Vitória Pinheiro? Pode falar, Vitória. 3 pessoas aqui estão sem grupo e tem 2 que não estão na aula, já dá um grupo. Exatamente. Essas 3 pessoas que estão aqui já podem formar o grupo e depois informar para essas 2 que não estão. Aproveitem, galera, vão se mexer e vão fazer isso. Quem são essas 3 pessoas que estão em aula para formar já o grupo 4? Eu acho que é o Brandon, o Luiz Gustavo. Será o Brandon, esse tal de Snook que eu não sei quem é. Quem é esse que a Vitória É falou? o Lucas, ele tá no nosso grupo, Vitória. Ah. Ô, Su, eu tô mandando mensagem ali pra ele, tá? Hã? Uhum. Não, Mas eu tô mandando mensagem pro Luiz. Isso. Mas essa galera aí que a Vitória tá dando toque aí para vocês, pessoal, vão se ligar, já coloquem aí. A Vitória já tem o grupo dela, ela tá auxiliando vocês ainda, dando ideia. Tem gente que não olha nem as mensagens do WhatsApp, nem responde nos grupos. Ah, Júlia, mas daí também vai do interesse, né? A galera tem que se interessar. Não adianta Tá, Sora, também então. vocês estarem correndo atrás e a galera também não tem interesse. Já sabe a situação. Já sabem a situação. Oi, Vitória. O Lucas já tá em um grupo, né? Mas também tem a Cristine que não tá na aula. Sim. Pode entrar no grupo. É por isso que eu digo, quem Pode tá fazer em a aula Cristine e o já Luiz vai Gustavo. formando o grupo e botando o nome desses que poderiam entrar, entendeu? O Luiz Gustavo também já tá em grupo. Ah, tá. Vão se adiantando, vão se adiantando, vão se adiantando. Tem a Ana também, tem o Iago. Tem a Ana, tem E a a Juju? tem a Camille, tem o Brandon, tem a Cristine. Tem uma galera que pode estar aí. Tem uma galera que pode estar colocando aí, já ir se adiantando. Não deixem as coisas para a última hora. Que nem até eu vou pegar aí o exemplo da Sueli. Não deixem para a última hora, senão depois vocês se perdem e não conseguem fazer. Vocês vão se adiantando. Vão se adiantando, vão se adiantando e vão fazendo. Aproveitem a aula de hoje para isso. Enquanto esse povo que não vai, não chove, nem molha, como se diz, perguntas de quem já formou o grupo, alguma dúvida ainda. Vocês entenderam o projeto, gente, do jornal? O projeto, na verdade, é para pôr em prática, né? E puxando essa questão histórica, né? Trazendo a história com a atualidade, né? Fazendo um paralelo de coisas que estão acontecendo na atualidade, né? Aí a gente vê que nem ela se falou na Idade Média sobre a peste negra, coisa e tal. Ó, é um bom assunto falar sobre doenças agora também. Então, usem da criatividade, vocês têm uma cabeça bem boa, bem tudo, para estar puxando essas ideias e para estar criando. Tem muita coisa aí, ó. É política, economia, sociedade, religião. Tem vários links aí que vocês podem estar criando para estar puxando aí, para estar fazendo esse jornal. Vai enviar um slide dizendo o que é para fazer e vou dar também, né? Tá. Isso, vou mandar ali para vocês ainda hoje uma espécie de passo a passo, Davi, para vocês irem se orientando. Tá bom. Mas é bem simples, é isso mesmo como eu coloquei na aula de hoje. Tá, Sora, deixa eu ver se eu entendi. Tem que fazer uma entrevista escrita e dos apresentar em aula, é isso. Vitória, a entrevista que eu digo é o que geralmente tem no jornal impresso, né?
A entrevista também vocês podem lançar no jornal para apresentar, né? Tipo, entrevista de rua. O que você acha? Vamos falar sobre economia, né? O que vocês acham hoje do mercado de trabalho? Estou dando um exemplo. Aí vocês montam, tipo, uma entrevista de rua. Pega aí um primo, pega um vizinho, pega até mesmo tu disfarçada de outra pessoa. Nossa, seria muito legal. Aqui no meu condomínio tem milhões de pessoas. Então, super, hiper legal, entendeu? Eu já tinha pensado nisso. Vai ser Super, engraçado. pega o pessoal dos outros grupos também para interagir e inventa. Ô, Tem Clara, a esse trabalho que tu vai mandar segunda é esse trabalho que tu tá falando agora ou é outro? Como é que é, Suelen? Tipo, tu tinha falado que ia enviar um trabalho segunda. É esse daqui que a gente tá fazendo? Não. Segunda é outra coisa. Outra Tá, coisa. e Esse aquele aí lá eu é tô pra falando entregar do trabalho quando? do semestre. Oi? Aquele lá é pra entregar quando? Eu vou botar lá a data de entrega para vocês. É uma coisa, Sora, outra coisa, outra coisa. Oi, Julia. no grupo 2 que tá eu, Davi, pode botar a Cristine, que ela não tá em nenhum grupo. Tá. Aqui no grupo de vocês eu tenho 2, 4, 5, vai para 6. E fechou com a Cristine, tá? Tá. A Cristine não tá na aula hoje? Não. Não. Então tá. Põe a Cristine na responsabilidade de ajudar no trabalho, hein? Vamos se Eu acho mexer. que vai ter que fazer grupos mais de 5, Sora. Então tem que colocar as outras pessoas, porque como eles não No pronunciaram... máximo 6. Ó, no grupo 1 tem... Deixa eu ver, já 6. fechou. Tem 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. No grupo do Davi já fechou agora com a Cristine. No grupo Isso. 3 tem o Luan, a Vitória, né? E eu 6 também. também já fechou com 6. Tem 7, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também já fechou no grupo 3. Agora os próximos para fechar os outros grupos. Então, assim, pessoal, esse trabalho, como a Suelen pontuou, esse trabalho que eu vou postar são exercícios desse último conteúdo. Tá? Não tem nada a ver com esse aí. Tem e não tem, né? Porque vocês podem puxar alguma coisa do Slam para estar fazendo aí também como conteúdo do trabalho de vocês, não tem problema. São todos conteúdos que já foram estudados. Quem é que está em aula aí que não se decidiu ainda? Vamos lá, tem alguns minutos restantes. Meu grupo a gente já tá resolvendo lá o que a gente vai fazer. Tá, Luan. Foi pro grupo 3. Tá, mas eu digo quem não tá em nada. Vamos lá, vamos mexer. Caso 2 grupos resolvam falar do mesmo assunto. Eu vou ver, porque daí, por exemplo, 2 grupos falando sobre economia bizantina. 2 grupos falando... Aí pode fazer assim, ó, Sora. Os grupos decidem e semana que vem cada um fala o assunto. Sim, daí Só fala fala o o nome do assunto. Pra se tiver Isso dois é, grupos, porque o Davi tá não falando dar nada junto. de errado. Não consegui entender, tem o Davi e mais alguém falando junto contigo. Tipo assim, ó. Os grupos se resolvam hoje sobre o que vão falar e semana que vem cada um fala o nome do assunto. Porque daí Exato, depois, pra semana não que ter... vem, para não ter problema. Da mesma Exato. coisa, assim. Semana que vem eu vou chamar também para perguntar, né, na aula mesmo, o que o grupo 1 resolveu, qual vai ser o tema do grupo 2, qual vai ser o tema do grupo 3 e assim vai, já para não ter confusão. Que eu espero assim, não vai ter, porque é bem diverso, assim, vocês podem falar, por exemplo, 2 grupos falando sobre o feudalismo, porém um vai falar sobre a economia e o outro vai falar sobre a religião. E aí, trazendo também para a questão atual, para relacionar. Entendi, Sora. Entendi? Tá, tem só a última pergunta. Tu vai mandar o... Como é que é? O passo a slide passo? explicando... Isso, passo a passo. Ô, amor. Ô. Tá. E aí, o povo não se decidiu quem está aí na espreita? Tá sem grupo?
Tem 3 minutos para pensar e colocar. 2. 11h58, contagem regressiva. Prof, sabe o que eu tava pensando agora? Oi. Poderiam criar um grupo com todas as pessoas que não estão presentes na aula e colocar a Ana Luísa como líder dele. Talvez Sim, poderia é isso que eu ser pensei. assim. Eu vou Que eu falar com a peguei e Ana coloquei lá depois. no nosso grupo isso. Falar Poderiam com Bom, fazer isso. eu vou deixar assim, ó, para até a próxima semana essa galera se resolveu e entrar em contato comigo, tá? Sora, Daí vocês podem postar lá no grupo. A Sora falou que quem não estava na aula hoje e não tem grupo, formem os grupos e mandem para ela, tá? Sim, ok. Eu vou Quem não falar com cada colocar um individual, né? Porque vai saber se alguém não vai isso, querer quem não apresentar. mandar, a Sora que vai formar os grupos, Ok. tá? Pode botar lá. Que quem não me mandar é eu que vou formar. Quem mais? Ó, já não tem muito o que escolher. Vai ou racha. Já tem os 3 grupos aí com a média de 7. Já tem, na verdade, são essas crianças que vão formar um grupo só que estão voltando. Essas crias são 2, 4, 5. São 5 alunos que estão voltando e é esse o grupo 4. Porque os outros já são de 21. Já são de 21, não, são 7. Isso mesmo. Tá, meus amores, queridos? Beijos e bom final de semana. E depois eu vou postar lá a atividade dessa semana. Ok. Tá? Tchau, prof. Sora. Agora já deu Tchau, muita Sora. chancezinha aí, ó, para postar, deixar vocês terminar os trabalhos aí Tchau, Sora. remanescentes, mas agora encerrou. Beijos, Tchau, até a Sora. próxima aula. Beijo. Beijos. Deixa eu parar de gravar. Morre não, criança.